Boa noite, minha família. Bom, boa noite não, né? Mas vamos pra cima, vamos trocar aquela ideia sobre o Botafogo, obviamente, né, cara? Todo mundo querendo aí atualizações sobre tudo que tá acontecendo, um norte, pô, vai dar certo, vai dar errado, a situação toda que tá rolando entre Botafogo, João Textor, Eagle, Ares, Lyon, Marinax, tanta gente envolvida, né? A gente teve nota oficial do Botafogo, a gente teve publicações de notícias pró-Eagle, pró-Botafogo, enfim, é uma guerra que ela não é fria mais, né? Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Antes de mais nada, a gente atualiza aí a questão envolvendo o gol do Botafogo, né, que é muito importante. O Botafogo está avançando aí pela contratação do Neto, né? O Neto é o novo goleiro do Botafogo. Né? Já está praticamente fechado, já é aguardado aqui no futebol brasileiro, né, aqui no Rio de Janeiro, para realizar exames e fechar como novo goleiro do Botafogo. Conta, acho que, assim, essa é uma informação do clube, tá? Não é uma opinião minha, tá bom? 34 anos, um goleiro experiente que viria, né, a custo zero e um goleiro que teria um projeto de ficar a longo prazo no Botafogo, tá certo? Essa é a grande questão que o Botafogo encontra nesse momento. Né? Por exemplo, o Botafogo vai contratar um jogador mais jovem, né? O Carlos Miguel. O Botafogo vai contratar o Carlos Miguel, ele vai ficar 6 meses aqui e vai se destacar e pode querer ir para a Europa de novo. Né? Tem muito disso. O próprio John é uma situação dessa. Né? São 18 meses aí no Botafogo e agora ele está indo embora. A mesma coisa vale para o Andrew, né? Que é um goleiro que está se destacando, progredindo na carreira. Também estava no radar do Botafogo, o Andrew, que foi revelado no Botafogo. Né? E aí, se ele volta para o Botafogo, ele recebe uma oferta num clube maior na Inglaterra, ele vai querer ir também. Então, o Neto é um cara que ele já consolidou a sua carreira no futebol europeu, agarrou na Inglaterra, agarrou na Itália, no Barcelona, enfim. Me preocupa um pouco de ser um goleiro que ele, ao longo de toda a vida dele praticamente, ele foi um suplente. Né? Acho que ele teve momentos ali no futebol espanhol em que ele foi titular, beleza. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Não seria a minha primeira opção. Né? Isso já está muito claro desde o meu último vídeo. O John, ele de fato já está avançando para ser um novo goleiro do West Ham, tá? Volto a repetir, não tem nada contra isso, tá? O que não dá é para ele falhar, ouvir da torcida do Botafogo com razão e ficar batendo palminha de deboche. Isso aí que não é de se aceitar, beleza? E eu falei sobre essa questão, né, cara? Enquanto não viesse o Neto, enquanto não viesse uma solução pro gol, ele não agarrasse. Mas até que ponto ele também tá com cabeça. Eu acho que a questão é essa. Eu acho que ele digeriu muito mal essa repercussão negativa, talvez por parte da torcida. E desse modo eu acho que isso afetou, né, de fato, a partida dele contra o Cruzeiro. Então, meu amigo, se tiver que ir de Léo Link, quarta-feira, vamos embora. Vamos de Léo Link. Passar confiança para ele. Né? Antes saía o goleiro titular, entrava Diego Loureiro. Entrava Saulo, entrava Lopes, Marcos Leandro. Né? Não preciso ficar aqui lembrando, né, de cada... Pelo amor de Deus, né, cara? Enfim. Mas agora a gente tem um goleiro que teve seus bons momentos no Atlético Paranaense. Ainda não mostrou muita coisa no Botafogo. Né? Quando teve oportunidade, numa delas acabou se machucando. Né? E sorte para ele, irmão. Vambora. Né? Vida que segue. Agora falando um pouquinho sobre tudo isso. Não um pouquinho não, bastante. Né? Sobre tudo que está acontecendo referente à SAF do Botafogo. Volto a repetir aquilo que a gente falou no nosso último vídeo, tá? Assim, que a gente já sabe. John Textor fez um movimento arriscadíssimo, né, e de pouquíssima responsabilidade lá atrás, quando ele comprou o Lyon. Quando ele assumiu o comando do Lyon, né, ele se juntou com a Ares, né, que é, né, um grupo, né, o segundo maior grupo aí de investimento, né, dos Estados Unidos. Alguns clubes, inclusive do futebol europeu, né, já pegaram, né, dinheiro com essa mesma empresa, né, há alguns anos, Atlético de Madrid, entre outros clubes, e ele colocou uma grana, né, pegou essa grana de empréstimo, pegou o Lyon e acreditou que dessa maneira ele conseguiria tocar o Lyon, crescer as receitas do Lyon, consequentemente também crescer as receitas do Botafogo e depois pagar com tranquilidade. A grande questão, né, cara, é que as leis na França foram muito rígidas, né, o pessoal lá na França não aliviou para ele. Ele também é um cara que chega nos lugares com o pé na porta, né, a gente se lembra de todas as tretas que ele teve com o Nasser, né, que é o sheik do Catar, né, que é o dono
do PSG, e com isso, cara, as coisas elas começaram a virar, né? Virou uma grande bola de neve, né? E agora, cara, com a questão né, dessa dívida, o Textor ele foi afastado, digamos assim, da Eagle, né, global, certo? Consequentemente, ele foi afastado do comando do Lyon. Ele vendeu as suas ações no Crystal Palace justamente para conseguir, né, pagar, parte dessa dívida que ele tem com a Ares. E agora, quem é que entra na situação? O Botafogo, né? O Botafogo hoje é o principal ativo, é o ativo mais lucrativo a médio e curto prazo do John Textor. Aqui não se tem lei de fair play financeiro, aqui, né, ele consegue prosperar, né, em termos de receita, venda de jogadores, né? O Botafogo ele virou um case de sucesso, todo mundo olha para o Botafogo, né, assim, hoje, né, no mercado, né, como um clube atrativo para ser peças de qualidade, né? Isso foi fruto de um ótimo trabalho. É aquilo, administrativamente, se você pegar aí, né, tudo que foi construído pela SAF do Botafogo, né, cara, não tem o que falar, né? É uma mudança significativa, tudo que o Botafogo tinha em 2021 e agora que tem em 2024, em título, em receita, em estrutura, em jogadores, em marketing, digital, visibilidade, que dispensa comentários, né, gente? E com isso, evidentemente, que o clube vale muito mais, né? E além disso, o John Textor é um cara que ele tem um apego pelo Botafogo, né? Porra, não tá afastado do Lyon, tá, beleza, né? Mas agora o Botafogo, digamos assim, é um clube com o qual ele pegou um carinho significativo e ele gostaria de continuar gerindo. A gente se lembra, né, desse plano que ele tinha de recomprar o Botafogo, colocar numa filial da Eagle, né, em que ele teria um aporte financeiro e um auxílio, né, do Evangelos Marinakis, né, que é o grego dono do Nottingham Forest, né, do Olympiacos, né, que, repito, ainda não acho que seria ele vai assinar com o Botafogo, acho que não, acho que seria mais um acordo de boca, alguns investimentos em algumas situações específicas, beleza? Brown, mas não teve os advogados do Marinakis emitiram uma nota dizendo que isso é tudo mentira. É claro que eles não vão confirmar uma coisa que é um acordo de boca, correto? A grande questão é, isso teria que ser facilitado pela Eagle Football, isso teria que ser facilitado pela Ares, coisa que não está sendo nesse momento, beleza? E aí fica uma guerra fria, digamos assim. Hoje a gente teve, né, por parte da Eagle, a Eagle acusando o John Textor de tentativa de golpe, a Eagle acusando o John Textor de tentar tomar a posse do Botafogo utilizando as suas próprias manobras, né, e pedaladas. Por outro lado, o Botafogo se defendeu indiretamente com todas essas entrevistas que saíram, né, essas notícias, né, que saíram, de que o Botafogo vendeu mal, né, digamos assim, sei lá, Jair, Igor Jesus, Luiz Henrique, para poder auxiliar o Lyon que estava com problemas. O Botafogo ele colocou 7 milhões de euros referente a uma venda que nem aconteceu do Savarino para salvar o Lyon. E aí tem essa situação de que o Savarino, de fato, a gente trouxe isso aqui no canal em janeiro. O Savarino tinha o desejo de jogar no futebol europeu. Mas por conta das limitações financeiras, o fair play financeiro, ele não conseguiu ser vendido para o Lyon. O Savarino, portanto, ficou no Botafogo. E eu acho que isso não tem nada a ver. O rendimento caiu porque ele queria ir embora. Não, o rendimento caiu porque o Savarino realmente não estava jogando bem. E hoje, com isso, né, o Botafogo ele vive esse dilema, esse impasse, né? Porque o Botafogo ele pertence à Eagle Football. O Textor ele foi, em tese, afastado, né, da Eagle Football, mas ele continua ali, digamos assim, como um gestor do Botafogo. Ao mesmo tempo, né, vamos dizer, a Ares tentou até fazer isso, né, esse golpe, a gente se lembra, o Lyon, o pessoal da Eagle lá da Europa, a Ares, né, eles tentaram, né, realizar isso, mas acabaram não conseguindo porque esbarra no associativo, correto? O associativo do Botafogo tem a palavra final. Queremos mudar de dono, queremos continuar com o John Textor, queremos, enfim, né? E isso são questões, né, e repito, né, é muito importante que o Conselho, né, Fiscal do Botafogo ele sempre fique atento a esse tipo de coisa, correto? Esses 10% que o Botafogo ainda tem, o associativo ainda tem o direito, né, é muito importante que o Botafogo fiscalize adequadamente.
E a gente sente um pouco de falta disso. Mesmo assim, né, o Botafogo ele foi importante para se blindar. Né? O John Textor fez merda comprando o Lyon da maneira que ele comprou. Eu não digo que ele fez merda ao comprar o Lyon. Repito, não fosse a compra do Lyon, não tinha Libertadores, não tinha Campeonato Brasileiro, não tinha Luiz Henrique, não tinha Almada, não tinha o puto investimento que teve. Correto? Isso é muito claro. E aí depois o Botafogo teve que pagar essa conta, ajudar o Lyon a ficar na primeira divisão. Os imbecis lá dos torcedores do Lyon juram que o problema do Lyon é o Botafogo, sendo que foi a solução. Mas enfim. Cara, depois disso, né, que vem o problema. Assim, o associativo ele se blinda disso, só que fica essa situação. Né? O Botafogo é da Eagle, o John Textor foi afastado, o John Textor tenta recomprar, a Eagle e a Ares elas não aceitam, só que se tentar retomar o poder, o associativo blinda e aí fica voltando. Fica assim, né? Meio que o Botafogo flutuando nessa situação. Eu fiz uma, né, digamos assim, uma associação e é importante dizer, não adianta a gente ficar cravando aqui o que vai acontecer. Né? Essa situação ela pode acabar em pizza, ela pode demorar, é uma situação que ela pode ser resolvida em 1 mês, 6 meses, 1 ano, né? A gente não sabe. A grande questão eu fiz uma metáfora que ela não é linear, longe disso, mas eu acho que ela faz muito sentido. Né? Tendo em vista todas as pessoas que eu ouvi, com quem eu falei, aquilo que eu analisei, aquilo que eu apurei. O Botafogo ele tá numa sala, ele tá num cômodo, e ele tem água e comida por um determinado tempo. Beleza? Não entra mais água, não entra mais comida. Até o presente momento tá tudo beleza. Né? O ar-condicionado tá ligado, tem uma luzinha aqui, tem uma televisão para te ver, tem uma comidinha para te almoçar, tomar um café da manhã, jantar, beleza, tomar uma aguinha, se hidratar. Só que o Botafogo está trancado nessa sala e a chave não está com o John Textor. A chave está com os caras. A chave está com a Ares. A chave está com a Eagle Holding, com a Eagle Football. Né? E aí, para convencer esses caras para dar a chave, meu amigo, existem 2 situações. O dinheiro, né? E aí o John Textor ele busca esses parceiros comerciais. Um deles pode ser, inclusive, o Evangelos Marinax. Né? Vamos ver, né, se realmente isso vai se concretizar, se o grego vai estender a mão ao John. Né? Inclusive saiu até uma notícia, né? Exatamente aquilo que eu falei há alguns dias. Né? O Botafogo ele vai virar da holding do Nottingham Forest? Não creio eu. Tá? Eu acho que o Botafogo ele vai para... se tudo der certo, é óbvio, né? O John Textor ele tem um interesse em comprar outro clube inglês. Inclusive saiu uma notícia que ela procede, mas não é para agora isso, até porque tem dinheiro, né? Dinheiro para isso, né? Pelo amor de Deus. Para comprar o Sheffield Wednesday, né? Que é uma equipe que está na 2ª divisão da Inglaterra. E aí com isso fica essa briga de bilionário. Né? Uma empresa bilionária daqui, outra empresa bilionária daqui, e aí fica o Botafogo argumentando que o Lyon deve a ele e a Eagle argumentando que o John Textor deve a ela. E aí existe uma continha básica aí, né? Claro que não é uma conta de padaria, né, meu parceiro? Mas que você coloca no papel e vai ver, né? Qual situação, de que maneira você pode resolver isso, né? Primeiro de tudo, o dinheiro que o Botafogo deve a Ares e que precisaria de um suporte, né, o John Textor, para resolver essa situação. Aí vem o segundo ponto, né, que é o mais preocupante, né? Será que a Eagle quer realmente o dinheiro ou será que ela quer gerir o Botafogo? E aí eu falo preocupante por quê? Porque a gente não sabe qual seria a ambição desportiva da Eagle sem o John Textor com o Botafogo. Né? Vamos dizer que o John Textor seja afastado, ele não consegue resolver essa situação e o Botafogo passa de fato a ser gerido pelos europeus da Eagle. Aí sim eles podem acabar querendo fazer o Botafogo de satélite, né? E não colocar muita grana pro projeto esportivo. Claro que está muito bem amarrado existem coisas muito bem amarradas para o Botafogo investir adequadamente no seu time, enfim. Mas podemos não ter a mesma, né, digamos, atenção que o John Textor dava, né, a gente. Como, por exemplo, a gente via muito no Vasco com a 777. Né? Raramente os caras lá daquela empresa vinham aqui e falavam alguma coisa, enfim. E o Botafogo emitiu uma nota oficial, né? Repito, é uma situação que ela pode muito bem acabar em pizza, né? E que pode ser muito mais uma questão de pressão, né?
Você recusar a recompra do John Textor, soltar na mídia uma empresa, dar uma fritada na imagem dele, deixar o cara se desesperar um pouco, e aí depois resolve a situação em que o John Textor vai ter que, né, se virar adequadamente para pagar tudo aquilo que ele deve, correto? A grande questão, e esse é o... Porra, essa é a minha preocupação, o Botafogo hoje ele vale muito mais do que valia em 2022. Muito mais. Né? Naturalmente, o Botafogo, além de valer muito mais, o Botafogo ele virou uma máquina de dinheiro, né? De ativos, de venda de jogadores, de receita, embora ainda tenha as dívidas para pagar, tudo mais. Então, assim, cara, até que ponto a Eagle não está interessada de fato em gerir o Botafogo sem o John Textor? Ali já é pé de guerra. Não adianta, né, manter do jeito que está, porque a situação já escalonou. E o Botafogo emitiu uma nota oficial, né? A gente vai ler aqui agora para finalizar o nosso vídeo. A SAF Botafogo esclarece que sempre valorizou a colaboração dentro do ecossistema da Eagle Football e mantém o desejo de que essa parceria siga existindo em benefício de todos os clubes que compõem o grupo. Infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores da França comprometeram o funcionamento dessa integração, resultando na interrupção de acordos de cash pooling que vinham sendo benéficos para todas as partes. Diante desse cenário, tornou-se necessário formalizar por vias legais que o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades aponta para a necessidade de reembolso à SAF por valores anteriormente emprestados. Aí o Botafogo cobrando o Lyon. Vocês estão querendo fazer jogo duro? Vocês estão querendo piorar a nossa situação? Então, vocês devolvam o dinheiro que vocês devem a gente. Além disso, algumas medidas corporativas foram adotadas com o devido alinhamento do nosso parceiro acionista, o Botafogo de Futebol e Regatas, visando permitir a entrada de novos aportes de capital no clube. Ou seja, pode-se dizer, leia-se, Marinatti, beleza? Caso os reembolsos por parte da Eagle ou do Lyon não sejam viabilizados de imediato. Tais ações não tiveram caráter provocativo e a SAF Botafogo reconhece integralmente o direito do seu acionista majoritário de ter prioridade em qualquer oportunidade de investimento do clube, antes que se considere a participação de investidores externos. Ressaltamos, porém, que tais investimentos não seriam necessários caso o Lyon consiga honrar os reembolsos devidos. Para fins de esclarecimento, destacamos que as ações societárias tomadas até o momento consistem apenas em autorizações legais e que não há, nesse presente momento, qualquer plano que vise a diluição da participação acionária do nosso sócio majoritário. O Botafogo, então, explica, né, porque a Eagle Holding colocou, né, o Botafogo na justiça, falando que o John Textor está querendo separar o Botafogo da Eagle, e o Botafogo explica, não, o Botafogo está querendo um aporte financeiro de um parceiro, diga-se, Marinax, já que vocês devem a gente. Né? E, por outro lado, a Eagle fala, né, a gente deve a vocês porque o dono de vocês deve a gente. Ó o rolo. Né? Enfim, e continua nos comentários aqui. Esse post está todo na íntegra no canal Brownie Fogo, no perfil Brownie Fogo no Instagram, tá bom? Por fim, a SAF Botafogo reforça que qualquer eventual negociação envolvendo a venda de participação majoritária da nossa sociedade, seja ela conduzida por John Textor ou terceiros, deverá passar por um processo de diálogo e negociação amigável com o atual sócio majoritário. Embora medidas judiciais e societárias possam ser interpretadas de maneira equivocada por parte da imprensa, é fundamental que nossos torcedores tenham plena ciência de que a SAF Botafogo segue tendo a Eagle Football e que, como acionista majoritária, e essa, por sua vez, é controlada por John Textor. Reiteramos nosso compromisso para que todas as discussões envolvendo o futuro da SAF ocorram de maneira transparente, responsável e respeitosa. Há quem diga que essa situação ainda pode perdurar, né? Há quem diga que a Ares ela pode estar querendo tomar o Botafogo porque vê uma oportunidade de fazer dinheiro. Há quem diga que no fim das contas é uma pressão e que tudo vai acabar em pizza, né? Que no fim das contas o Botafogo ele vai conseguir, né, ser gerido, né, seguir, né, o caminho de ser gerido pelo John Textor, beleza? Mas é uma situação que, cara, a gente não consegue cravar agora. Fato é que o Botafogo, nesse momento, ele precisa blindar o seu ambiente competitivo. Treinador, membros da comissão técnica, diretoria, jogadores. O foco ele tem que ser na Copa do Brasil, quarta-feira. Importantíssimo. Inclusive, títulos conquistados pelo Botafogo até o fim do ano
eles podem ser muito importantes para que esse elo se fortifique e as coisas continuem do jeito que estão, beleza? E é aquilo, cara. Nesse sentido, só o tempo vai resolver. A grande questão é que, nesse caso, o tempo não é aliado do Botafogo. Quanto mais tempo demora a se resolver isso, mais o Botafogo, que é o envolvido, digamos assim, nessa situação, pode ter problemas. É aquilo. A gente tem que dividir muito bem as coisas. John Textor é um cara do caralho, é um cara que, em 4 anos, olha tudo que ele fez, né, em relação à administração do clube, as melhorias no clube, os títulos que o Botafogo conquistou. Mas ele tem um quê de maluco, né? Ele tem essa questão dele arriscar tudo mais e fez merda. A verdade é essa. A maneira com a qual ele comprou o Lyon, ele se envolveu com a Ares e ele se colocou nessa... Ele se enfiou nessa areia movediça, é uma responsabilidade, sim, dele. É isso. Agora é aguardar para ver como é que o Botafogo vai sair nessa situação. Valeu? Mas não adianta a gente ficar criando alarde, teorias da conspiração e ouve áudio daqui. Irmão, todas essas notícias, nota oficial do Botafogo, as notícias que saíram do lado da Eagle, é porrada, guerra. É um tentando, né, levar vantagem do outro na questão da visibilidade. No fim das contas, só o que vai resolver vai ser uma reunião, dinheiro, conta, negociação e valeu. E o aperto de mão. Um abraço, tamo junto e fui.